Qual foi a maneira mais inteligente que você usou para testar o namorado da sua filha? Eu nunca fui do tipo que intimida os namorados da minha filha com ameaças ou exibições dramáticas. Isso sempre me pareceu contraproducente. Mas isso não significa que eu não tenha minhas maneiras de descobrir quem eles realmente são. Quando a Emma trouxe pra casa seu primeiro namorado sério aos 17 anos, minha esposa Sandra me lançou aquele olhar de aviso familiar. Aquele que dizia, seja minucioso, mas não envergonhe nossa filha. Pai, este é o Marcos, disse Emma, praticamente brilhando de empolgação nervosa. Ele é o capitão da equipe de debate e voluntário no abrigo de animais. Marcos era educado, articulado e me olhou diretamente nos olhos quando apertamos as mãos. Bom começo, mas qualquer um pode fingir confiança pra um aperto de mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Chen, disse ele. A Emma fala muito do senhor. Eu respondi, coisas boas espero, com um sorriso. O jantar correu tranquilamente e fiz as perguntas de sempre sobre escola, família, planos para o futuro, a devida diligência parental padrão, mas mantive a conversa leve. Sandra só teve que pigarrear uma vez quando comecei a perguntar sobre o histórico de direção dele. A verdadeira avaliação começou depois que terminamos de comer. Marcos, você se importaria de me ajudar a mover algumas caixas na garagem? Minhas costas não são mais as mesmas. Emma pareceu confusa. Isso não estava na agenda. Pai, nós íamos assistir a um filme. Eu garanti a ela. Não vai demorar muito, só preciso de um par de mãos a mais. Marcos disse. Claro, senhor. Já se levantando. Na garagem, apontei para várias caixas pesadas empilhadas contra a parede. Estas precisam ir para aquela prateleira. Eu disse, indicando um lugar que era claramente alto demais para as caixas caberem com segurança. Marcos olhou para a prateleira, depois para as caixas e de volta para mim. Sr. Chen, acho que elas não vão caber lá em cima com segurança. Podem cair e machucar alguém. Talvez pudéssemos encontrar um lugar melhor. Teste 1, aprovado. Não tem medo de discordar quando a segurança está em jogo. Bem observado, eu disse. Vamos apenas movê-las para aquele canto. Enquanto levantávamos a primeira caixa, perdi deliberadamente o apoio de um lado. Marcos ajustou imediatamente sua pegada para suportar o peso extra, sem deixá-la cair ou reclamar. O senhor está bem? Teste 2. Aprovado. Lida com problemas inesperados com naturalidade. Então, abri uma caixa de ferramentas e peguei uma chave de fenda. Já que estamos aqui, poderia me ajudar a apertar este guidão solto na bicicleta da Emma? Ela mencionou que estava bambo. Ele disse, claro, pegando a ferramenta. Mas em vez de apenas seguir minhas instruções, ele examinou a bicicleta cuidadosamente. Na verdade, senhor, o guidão não está solto. O problema é que o selim está muito baixo para a altura dela agora. É isso que está fazendo a direção parecer instável. Ele estava certo. Eu estava olhando para o problema errado o tempo todo. Teste 3. Aprovado. Presta atenção aos detalhes e não tem medo de oferecer soluções melhores. Enquanto ele ajustava a altura do selim, comecei a falar sobre a Emma. Ela sempre foi incrivelmente independente, às vezes até demais. Costumava construir elaboradas cabanas de cobertores quando era criança e recusava qualquer ajuda, mesmo quando elas continuavam desabando. Marcos sorriu enquanto trabalhava. Isso parece exatamente com ela. Ela passou 3 horas na semana passada refazendo toda a sua apresentação de história porque não estava satisfeita com a primeira versão e não deixou que eu ou qualquer outra pessoa sequer olhasse até que ela terminasse. Perguntei, o que você acha que a motiva? Ele parou, considerando cuidadosamente. Acho que ela quer provar a si mesma que pode lidar com qualquer coisa. Talvez provar aos outros também. Ela tem essa mente incrível, mas acho que às vezes ela sente que as pessoas não a levam a sério por ser jovem. Ele olhou em direção à casa. Eu apenas tento ser alguém que sempre a leva a sério, mesmo quando ela está sendo teimosa sobre cabanas de cobertores ou apresentações de história. Não pude deixar de ficar impressionado. Esse garoto realmente entendia minha filha. Quando voltamos para dentro, Emma olhou desconfiada de um para o outro. Tudo bem lá fora? Eu disse. Tudo ótimo. O Marcos consertou sua bicicleta. Mais tarde naquela noite, depois que Marcos foi embora, Emma me confrontou na cozinha. Pai, o que foi aquilo na garagem de verdade? Eu disse. Só queria ver como ele se sai e ele passou. Ela ergueu uma sobrancelha. Passou no que exatamente? Eu disse. No teste prático de resolução de problemas e além disso, ele realmente ouve quando você fala, o que é mais raro do que você imagina. Emma me encarou por um momento. Depois balançou a cabeça com um sorriso. Você é tão estranho, pai. Mas obrigada por não ter sido horrível com ele. 5 anos depois, quando Marcos pediu minha bênção antes de pedi-la em casamento, lembrei-o daquela noite. Eu estava tão nervoso, ele admitiu. Mas imaginei que se eu fosse fazer parte da vida da Emma, precisava provar que poderia lidar com o que quer que a família dela me apresentasse. Eu disse. Até pais teimosos com projetos imaginários na garagem? Ele riu e disse. Especialmente esses. Eles estão casados há 2 anos. No mês passado, observei Marcos passar um sábado inteiro ajudando Emma a montar uma nova escrivaninha para o escritório dela em casa, segurando pacientemente as peças enquanto ela decifrava as instruções e nenhuma vez sugeriu que ela estava fazendo algo errado. Alguns testes, ao que parece, nunca terminam de verdade e ele continua sendo aprovado.